Olá, seja bem-vindo ao canal Pensando Bem. Eu sou o presbítero Daniel Vitor e este é o Momento IBAD. Nós estamos trabalhando livros poéticos, estamos na unidade 2, estamos falando sobre o livro de Salmos. Hoje, no capítulo 2, vamos falar sobre os Salmos do Rei. A palavra Salmos, ela significa o livro dos louvores, indica cânticos que eram escritos para serem acompanhados de alguns instrumentos. Nós sabemos que são 150 salmos na Bíblia Sagrada e no original eram compostos por cinco livros separados. Mais à frente nós vamos falar um pouco sobre esses 5 livros que depois eles foram juntados e se tornaram o que nós conhecemos hoje como os 150 salmos. Durante muito tempo se acreditou que Davi havia escrito todos os salmos. No entanto, nós sabemos que ele escreveu, que é confirmado, 73 são de autoria de Davi. Existem vários outros escritores, como Asaf, Emã, os filhos de Coré, Salomão, Etam, Moisés e o próprio rei Ezequias, Ageu, Zacarias, são autores, sendo também que alguns salmos eles são anônimos e nós não sabemos quem escreveram, quem foi que escreveu estes salmos. Outro ponto importante de se saber é que muitas das vezes você olha o livro de Salmos e imagina que foi escrito assim num período curto de tempo. Não. Quando você estuda a história hebraica, você vai perceber pelos compositores do livro de Salmos, você vai perceber que foram quase 1000 anos entre o primeiro escritor e o último escritor de Salmos, em que nós vamos ver um gráfico aqui já na página número 72 que explica e mostra um pouco mais sobre essa questão. Nós vamos ver que Moisés ele viveu por volta de 1440 a.C., que foi o primeiro escritor dos Salmos. Nós vemos que Ageu e Zacarias viveu por volta de 520 antes de Cristo. Então nós vemos aí um período de quase 1000 anos entre o primeiro escritor e o último escritor. De acordo com a Septuaginta, Ageu compôs o Salmo 146, Zacarias o 147 e Esdras o Salmo 119. Davi, em sua época, ele foi o idealizador do livro de Salmos, quem teve a ideia de criar o livro. Ele, como sendo músico, como sendo um compositor, ele resolveu juntar essas composições e criar um livro. E nós vamos ver que foi entre o ano 430 ao ano 425 a.C. E nós vamos ver que Esdras, em sua época, ele completou o livro de Salmos e deu a forma que nós conhecemos até hoje ao livro de Salmos. Depois nós vamos ver aqui embaixo o gráfico dos autores de cada Salmos e os livros que formam os Salmos. São 5 livros que eram separados e depois eles foram introduzidos um ao outro, formando um só livro, como nós conhecemos hoje. Do 1 ao 41 é o primeiro livro. Do 42 ao 72, o segundo livro. Do 73 ao 89, o segundo livro, o terceiro livro. E o quarto livro é do 90 ao 104. E depois do 105 ao 150, nós temos o quinto livro de Salmos. A influência de Davi no louvor dos hebreus. Nós sabemos que Davi ele era um pastor de ovelhas, mas ele era um músico, ele tocava harpa e ele também construía instrumentos. Então nós vemos que ele tinha uma paixão muito grande pela música e um conhecimento muito grande da música. E essa paixão tão grande pela música e essa habilidade em tocar instrumentos foi que levou Davi até o palácio, a ser convidado ao palácio. E ali no palácio ele tocava e o mau espírito fugia do rei Saul. Ele se tornou conhecido no palácio e após a morte de Saul, ele veio a se tornar rei em Israel. E nós vemos que Davi ele teve uma influência muito grande por ele amar a música. Assim que ele assumiu o reinado,
ele resolveu formar uma equipe de mestres da música para que pudessem auxiliar na música no templo. Nós vemos que ele convidou Emã, Jedutum e Asaf, que era o chefe dos músicos. Lembra do Asaf, que escreveu o Salmo 73? É esse Asaf, ele era o chefe dessa equipe de mestres da música. Nós vamos ver que Davi ele formou uma orquestra com 4.000 componentes. E não é à toa que Davi ele foi chamado de o suave salmista de Israel. Então nós vemos com todas essas ações de Davi formando uma grande orquestra, um grande coral ali em Israel para a adoração a Deus no templo. E tudo isso fez com que Israel se voltasse para uma boa música, para uma verdadeira adoração. Davi ele foi importante, por isso que muitas pessoas, ainda na Renascença e na Idade Média, acreditavam que Davi é quem havia composto todos os salmos, devido à sua influência tão grande. E nós mesmo na igreja, até pouco tempo, muitas pessoas, quando iam ler o livro de Salmos, sempre se referia ao Salmo de Davi, achando que todos os salmos eram de Davi, porque Davi foi muito influente na composição desses salmos. Título dos salmos. Nos 150 salmos, há diversos títulos que mostram o caráter dos salmos, e aqui esse título se refere. Então sempre quando você lê salmos, em cima você vê alguma taja com alguma recomendação, alguma escrita ali. E ele ali muitas das vezes está expressando o significado desse salmo para o povo de Israel. Por exemplo, o título que mais aparece é Mizmor. Ele aparece em 57 salmos e ele fala de uma canção que era tocada com instrumentos de cordas. Então, quer dizer, toda vez que aparecia esse título na música, significa que era uma canção que era tocada com instrumentos de cordas. Depois nós vemos Ir, que significa, nós temos em 29 salmos, ela aparece, que significa cânticos, seja ele secular ou também religioso. Depois nós vemos a palavra Maskil, que significa instrução, e dá o título aos salmos didáticos, quer dizer, os salmos de instrução, que nós vamos falar um pouco à frente. Depois nós temos a palavra Teprar, que significa oração, é o título da composição poética que são entoadas como uma oração. Nós vamos falar um pouco também sobre esse tipo de salmo mais à frente. Ainda títulos sem significado, que é o exemplo de Mictã e também Sigaion, que são títulos que não se sabe o significado. Mas era mais ou menos da seguinte forma: esses títulos, eles estavam ali para indicar ao músico que iria tocar ou cantar aquela música alguns detalhes, dizendo, esse aqui ele é um salmo de oração, esse aqui é um salmo de cântico, esse aqui é um de agradecimento. Então, esses títulos, eles eram exatamente para orientar ao músico. Em muitos desses títulos existe uma direção melódica de qual instrumento e de que forma que ele será tocado. Assim, semelhante a uma partitura musical. Para você que é músico, ou se você tem alguma noção da música na partitura, era mais ou menos o que nós temos na partitura. Na partitura, você tem algumas indicações. Aqui você tem que aumentar o tom, aqui você tem que cantar mais baixo, aqui é esse instrumento, aqui vai ser com esse instrumento. Então, esses títulos, muitas das vezes também traziam essas indicações para quem fosse entoar aquele louvor, aqueles salmos. Gênero dos salmos. Esse tema é o ponto central no estudo dos salmos, pois nele nós veremos as diversas espécies de salmos e seus objetivos. Nesse ponto estudaremos, por exemplo, os salmos de peregrinação, de confiança, de origem litúrgica, de realeza, de súplicas coletivas e súplicas individuais, e também os salmos messiânicos e os de aleluia. Então nós vamos ver que existem vários gêneros, vários tipos de salmos, e é muito importante saber qual gênero do salmo que nós estamos lendo. Lembrando que salmos não existe capítulos e versículos, porque salmos é uma canção. Então nós temos o salmo 1, 1, o 2, o 3 e o 4 e assim por diante, tá certo? Os salmos de confiança.
Os salmos de confiança, como o próprio nome já diz, são aqueles que expressam a fé do povo hebreu em Deus. Então existem vários salmos onde o salmista ele expressa a sua confiança em Deus. Então quando o povo cantava esses salmos, eram expressando a confiança em Deus. Essas canções geralmente demonstram uma positividade muito grande e são sempre afirmativas quando se refere à capacidade do Eterno. Então esses salmos de confiança, o próprio nome já diz, demonstram a confiança e a fé do povo no Deus Criador, no Deus Eterno. Nós temos os salmos sapienciais. Os salmos sapienciais têm como característica básica apresentar conselhos para a vida do homem, enfatizando o bom relacionamento com Deus e também com o próximo. São também conhecidos como salmos didáticos. Por quê? Porque trazem exemplos e conselhos para a boa vivência. Nós vemos o Salmo 1, por exemplo. O Salmo 1, quer dizer, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho, e vem falando sobre conselhos de como você ser uma pessoa melhor diante de Deus, também diante dos homens. Nós vemos o Salmo 73, que Asaf ele traz uma comparação entre o justo e o ímpio. Então ele traz bastante sabedoria para que a gente possa discernir a vida do ímpio, mesmo que pareça próspera, o final do ímpio. E a vida do justo, mesmo que pareça difícil, qual que é o final dela? Então são salmos sapienciais, salmos que nos trazem sabedoria e orientações práticas. Nós temos também os salmos imprecatórios. Esses salmos são assim chamados por expressarem o desejo do salmista pela destruição dos seus inimigos. Nós vamos ver nesses salmos que traz bastante questionamento e por muito tempo foi questionado se eles são inspirados por Deus ou não. Por quê? Porque nesses salmos nós vemos os salmistas eles pedindo a Deus que tirem a vida dos seus inimigos. Aqui, irmãos, é importante compreender o contexto da época. Nós vemos que, principalmente no caso de Davi, ele foi perseguido, ele viveu guerras reais. Podemos esquecer que aquele período era um período também onde se tratava olho por olho, dente por dente. Então o contexto era totalmente diferente. Hoje nós estamos no período da graça e nós devemos sim pedir a Deus a nossa proteção e tal. Se Deus achar que para nos proteger precisa matar alguém ou precisa levar alguém para distante ou fazer alguma coisa com alguém, é Deus quem decide. Agora a Bíblia, no Novo Testamento, Jesus foi muito enfático quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então nós vemos que o período da graça, ele não é tão simples assim como o período conhecido como da lei. Para muitos o período da lei era mais difícil, mas eu sempre quando eu analiso essas duas posições, eu digo que o período da graça é mais complicado. Por quê? Porque no período da graça, você precisa agir em algumas situações que é bastante controvérsia. Porque imagina, como que eu vou orar por meu inimigo, aquele que me persegue? Então esses salmos, eles são sim espirituais dentro do contexto da época, eles nos trazem experiências fantásticas, mas eu particularmente eu acredito que nós não devemos orar para que Deus elimine os nossos inimigos. Eu acho que em nossas orações nós devemos pedir a proteção de Deus, pedir a Deus que conduza os nossos passos e que faça o que Ele achar que for melhor para a nossa vida e interceder por todos aqueles que nos rodeiam. Se alguém nos deseja o mal, Deus trata com ele da forma que Deus achar que deve. Mas vamos à frente. Então que nós temos os salmos imprecatórios, quer dizer, onde o salmista pedia para que Deus tirasse a vida dos seus inimigos. Os salmos de agradecimentos e súplica, que é bem fácil até de dizer, né? Nos salmos de agradecimentos e súplica encontramos ações de graças pelas bênçãos recebidas. Aqui nós temos duas formas, tanto individuais como coletivas. Nós temos alguns agradecimentos individuais, onde o salmista ele agradece por uma bênção que ele alcançou, por uma proteção que ele alcançou. Em outras situações nós temos o salmista agradecendo por um livramento que foi dado a toda a nação. Então nós temos salmos de agradecimentos individuais e também salmos de agradecimentos coletivos. Então na página 77 ainda nós vemos os salmos litúrgicos e de procissão.
Nós temos os salmos de procissão. Esses salmos são considerados assim porque eles eram cantados durante a peregrinação. Quando o povo ia ao templo adorar a Deus, eles subiam cantando esses salmos de peregrinação. Temos também os cânticos de degraus. Esses cânticos eram cantados, são 15 cânticos, que eram cantados quando o povo chegava ao templo, que eles estavam subindo os degraus do templo, então eles cantavam alguns louvores que são considerados cânticos de degrau. É muito comum você olhar na própria Bíblia, quando você está lendo Salmos, e escrito ao lado, cânticos de degraus. Nessa categoria ainda encontramos os salmos classificados como litúrgicos de entrada, pois incentivavam os fiéis a se aproximarem do santuário. Os cânticos da realeza e os salmos messiânicos. Os cânticos de realeza são aqueles que exaltam a grandeza de Deus, a realeza de Deus, mostrando que Deus ele é o governador de toda a terra. E nós temos também os salmos messiânicos. Os salmos messiânicos são proféticos e falam sobre a vinda do Messias. Então eles relatam a vinda do Messias. Por isso ser chamados salmos messiânicos. Aqui nós temos um conteúdo dos cânticos da realeza, também dos salmos messiânicos. Depois você pega o seu livro e acompanhe no gráfico aí sobre esses salmos. E depois nós temos os salmos circunstanciais. Esses salmos apresentam personagens bíblicos em meio aos problemas e diante das perseguições. Esses salmos aqui são muito individuais. De acordo com a circunstância do salmista, ele expressava, ele compunha a sua poesia falando da sua dor, da sua angústia, das suas dificuldades. Volta ao Salmo 73, que é um exemplo disso, porque ali Asaf ele demonstra toda a sua crise existencial. Ele fala de um momento muito difícil da sua vida. No Salmo 51 nós vemos Davi expressando também uma dificuldade muito grande que ele estava passando devido ao seu pecado. Então são salmos circunstanciais, são salmos que falam de alguma circunstância em que o salmista passou, que ele desnuda várias realidades do salmista, suas dores, seus pecados, suas fraquezas. Esses salmos mostram tudo isso. Isso é muito importante para a gente perceber quem somos e que Deus ele tem cuidado de nós. Nós encerramos por aqui, voltamos no capítulo 3 falando sobre o louvor em salmos. Fiquem com Deus e até lá.